Meu nome é Glauber Assis, eu sou sociólogo, sou brasileiro e eu estou aqui tendo a honra de poder fazer parte da conferência Psychedelic Science, organizada pelo MAPS, aqui no Colorado, em Denver. E eu sou também o cofundador do Psychedelic Parenthood Community, que é a primeira rede internacional de mães, de pais e de cuidadores que fazem parte também do circuito psicodélico mundial. E eu também sou cofundador do Jornadas de Cura, que é um retiro de ayahuasca e de plantas sagradas que traz uma proposta diferente, focada em compartilhar não só medicinas, mas também educação, mas também consciência ambiental, mas também a consciência de que a cura que a gente está procurando não é só uma cura individual, é uma cura coletiva. E é por isso que a gente está aqui com esse booth, cheio de gente, tá super legal, a gente tem gente, aqui é a nossa embaixada brasileira, a gente está brincando que aqui é o liquidificador da cultura do Brasil e da América Latina também, então a gente tem pessoas do Uruguai, a gente tem pessoas do México e nós temos a honra também de poder receber os nossos amigos, representantes dos povos originários da Amazônia. Aqui a gente está recebendo a Dayara Tucano, que é uma grande artista indígena e ativista indígena, o Doétiro Álvaro Tucano, um dos fundadores do movimento indígena moderno do Brasil, e também a Dana Umágua Cambeba, que é, além de ser uma mulher indígena e uma ativista, ela também é médica. Ela está construindo essa ponte entre da ciência psicodélica e a ciência tradicional, ancestral indígena. A gente tem aqui com a gente também o Heine Pianco, que é filho do Benki Pianco, grande liderança xaninca, e a nossa ideia, e eu acho que é essa a razão do sucesso aqui do nosso booth, que está lotado de gente o tempo inteiro. O Álvaro ficou sem comer o tempão, porque as pessoas queriam receber rapé dele, escutar ele o tempo inteiro. Eu ainda não tomei café da manhã, porque as pessoas querem ouvir, elas querem escutar. E por que isso? É porque os psicodélicos, né? Quando a gente está falando sobre essas bioculturas, a gente não está falando só sobre substâncias, e muito menos sobre commodities. A gente não está falando só sobre business, a gente está falando sobre cultura, a gente está falando sobre cosmovisões, a gente está falando sobre modos de vida que também integram não só uma experiência individual com psicodélicos, mas principalmente uma possibilidade de uma experiência coletiva. Então a gente está assim, o tempo inteiro ouvindo as pessoas falarem sobre a mudança de paradigma, a revolução da saúde mental, mas isso não vai acontecer se a gente pegar os psicodélicos e só trazerem eles para poder obedecer o mesmo modelo fracassado da psiquiatria que já deu errado. A mudança de paradigma só vai acontecer se a gente poder mudar completamente a maneira pela qual a gente se relaciona com as nossas comunidades. A gente fala, por exemplo, do problema da depressão como uma epidemia, como um mal do século. Mas se a gente tem milhões de pessoas deprimidas, a causa não é só individual, a causa é coletiva. E aqui a gente está tentando trazer as vozes dos povos originários, que é também uma lacuna do movimento psicodélico mundial, que começa a ser preenchida no momento que o chefe Viracini Choacá, no momento em que o Álvaro Tucano tem voz nesses espaços, porque eles sabem o caminho. Não é à toa que o Ailton Krenak fala que o futuro é ancestral, porque eles, desde tempos imemoriais, sabem como integrar plantas sagradas, plant medicine, numa vida que é harmoniosa, numa vida que ela é sustentável, numa vida que ela é repleta de carinho, não só das pessoas umas pelas outras, mas também das pessoas em relação às plantas, em relação aos animais, em relação à natureza, para que assim, quem sabe, a gente possa todo mundo junto dançar a dança cósmica da vida. Então aqui é nosso pequeno espaço de dança cósmica, de diplomacia cósmica, que tenta humildemente também elevar as vozes do Brasil e do Sul global, porque a gente precisa ter orgulho de ser latino-americano. É na América Latina que está hoje o cenário psicodélico mais interessante, a vanguarda da mudança de paradigma da psiquiatria, está nas vozes indígenas, está nas vozes das populações pretas, está nas vozes dos quilombolas, está nas vozes latino-americanas. Então aqui uma coisa legal, né, de quando as pessoas que não são do Brasil, né, os norte-americanos vêm buscar a gente, vêm conversar com a gente, e aí a gente já entendeu isso, porque muitas das pessoas que vão atrás dos psicodélicos, elas vão atrás da experiência com a substância.
sem ter um background cultural, sem entender das filosofias originárias, sem entender de sociologia, de ciências sociais, de filantropia. Então aqui a gente tem tipo um clickbait, que a gente anuncia a experiência da possibilidade de um retiro no Brasil. A gente tem também os rapés, né, que a gente está vendendo aqui para poder dar de volta. Então não é rapé como um produto, mas o rapé como uma possibilidade de diálogo com os povos tradicionais que fizeram, né, que cuidaram dessa medicina, que rezaram nessa medicina. Mas aí, não sei se dá para ver aqui, a gente colocou uma mesinha lá para as pessoas irem chegando, mas a gente tem 2 entradas aqui. E aí a ideia é a gente convidar as pessoas para entrar. Então essa parte aqui que a gente anuncia produtos, possibilidade das pessoas irem para retiro, é só desculpa para a gente convidar as pessoas para uma conversa um pouco mais aprofundada. Aí quando elas sentam, quando elas encontram pessoas que são diferentes delas, pessoas de outros países, de outras línguas, mas que compartilham angústias a respeito do que está acontecendo na migração dos Estados Unidos, por exemplo, angústias a respeito do que elas estão sofrendo na vida delas, e elas veem que existe uma possibilidade de diálogo que vai muito além de você ir para um lugar para poder tomar um psicodélico, de você ir para um retiro, aí elas querem ficar. E aí ficou tão interessante que as pessoas começaram a vir aqui como espaço de redução de danos. Então a gente estava cheio de pessoa deitada aqui, porque elas entenderam que aquele era um espaço seguro, um espaço de verdade, de carinho, de afeto, de amizade, de comunidade. Porque como alguns amigos nossos falam, comunidade é a medicina.